Passo a passo de como eu alugo meus carros para motorista de aplicativo. Esse é o vídeo parte 3, certo? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acredito que, como eu fiz aqueles outros dois vídeos anteriores, meio que sem roteiro, fui falando na base da minha experiência que eu tenho nesse segmento, nesse empreendimento. Então, eu acho que eu tenho mais algumas coisas aqui para agregar para vocês, certo? Primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo, né, é a questão dos carros. Onde você vai achar os carros, certo? Lembrando que eu não trabalho com carro de leilão, né? Onde que você pode achar os carros? Você pode achar diretamente nas concessionárias, que nem, por exemplo, teve dois carros que eu comprei na concessionária da Fiat no setor dos seminovos, certo? E dois deles eu comprei na Renault também no setor de seminovos. E o que que é bom? Por exemplo, os dois Kwids que eu comprei, o setor de seminovos da Renault, eles me deram 1 ano de garantia de motor e caixa. E é um carro que já tem procedência, né? Geralmente é um carro de um dono só. O Mobi que eu comprei na Fiat também me deram 3 meses de garantia, motor e caixa. Não foi tanto tempo quanto os Kwid que eu comprei da Renault, certo? Mas também é um veículo com procedência, um veículo já revisado, certo? Diferente de algumas revendas aí, já teve lugares que eu comprei de revendas, né? E já ouvi muitas histórias de algumas revendas que o pessoal vende e às vezes não é muito bom. Claro que cabe a gente também tá examinando o veículo, tá? Daqui a um pouco, se você conhece algum mecânico, levar junto com você, caso você vá comprar de alguma revenda e tal, enfim, né? Dessas revendas que geralmente tem nas beiras das avenidas, das faixas, dos locais mais movimentados, que tem mais comércio na cidade, certo? Então aí, quando você for ir atrás de um veículo para fazer aquisição para você botar para alugar, tem uma série de opções. Claro, veículo 1.0. Você pode estar comprando um Kwid, que é o que eu tenho, por exemplo. Muitas pessoas têm um certo preconceito em relação ao Kwid no sentido de que o carro não é bom. Olha, eu acho um carro ótimo. Ele só que, claro, não é um carro espaçoso, não é um carro grande, né? Mas ele é um carro econômico. Ele não é um carro que tem tanta tração, tanta força, mas não é essa a proposta dele. A proposta dele é para economia. E para quem trabalha na cidade, né, para estar fazendo aplicativo, estar dirigindo, isso é de suma importância. Então, essa é a minha proposta, tá oferecendo um carro econômico para a pessoa conseguir trabalhar ali dentro da cidade, certo? O que acontece? Então, daí, Kwid, Fiat Uno, Fiat Mobi, uh, Voyage, Gol, entre outros carros aí 1.0. Tem certas pessoas que me procuram quando eu anuncio o veículo que eu já nem respondo, né? Talvez eu esteja sendo redundante aqui, mas esse negócio é um negócio que você pode ganhar, mas se você não fizer esse negócio da maneira correta, você pode quebrar e pode quebrar feio, sabe? O que acontece? Eu, logo no começo, como eu contei esse relato anteriormente, logo no começo, na segunda semana que eu fiz a aquisição de um Kwid para iniciar esse empreendimento, eu aluguei para um rapaz, para um jovem, onde ele foi preso porque estava com drogas. E adivinha, eu não tive nenhum suporte financeiro, nem dele nem da família dele, sendo que ele nem foi preso. Só para vocês terem uma ideia, eu eu loquei o veículo para ele, certo? O, ele saiu eu pedi pro meu primo anunciar num grupo, né, que o veículo estava disponível, e aí ele me mandou as opções dos rapazes que chamaram através desse grupo, que foi esse rapaz, daí de cara eu já quis alugar, entendeu? Não tinha experiência, aluguei, e o que aconteceu? A gente fez lá todo o procedimento, ele me deu o calção, só que eu não pedia eu pedia somente o calção, eu não pedia o aluguel antecipado. Aí o que aconteceu? Na primeira semana ele já me pagou daquele jeito ali, me pagou 600, faltou 50, eu tive que ficar cobrando. Aí na segunda semana, pronto, eu fui ver o rastreador do carro para saber onde é que o carro tava.
carro estava dentro de um depósito. E outra, eu fui rastrear justamente porque ele não estava me respondendo. Nossa, eu tive uma dor de cabeça jamais vista. Aí começou a dor de cabeça, começou o dilema. E quando eu cheguei lá na casa dele, ele estava recém chegando da delegacia, porque tinha sido preso, mas foi solto. Resumo da história. Ele não me deu suporte, a mãe dele acobertou o erro dele, e aí eu tive que botar um advogado. Primeiramente, eu fui lá diretamente na delegacia com o contrato, né, que a gente tinha autenticado em cartório, né? Por isso a importância do contrato. Mais uma vez, eu quero dar ênfase aqui na questão do contrato. Ter um contrato autenticado em cartório para, se vir a acontecer alguma coisa do tipo, você ter esse argumento para provar que não era você que estava conduzindo o veículo, entende? Você poder entrar com a sua defesa, que é aquele contrato ali, ok? Aí o que aconteceu? Não tive nenhum suporte. A mãe dele, eu falei que eu iria cobrar os valores lá, a mãe dele me bloqueou, ele não me deu suporte, aí eu não consegui também tirar o carro. O que eu tive que fazer? Tive que colocar uma advogada. Coloquei advogada, dei todas as documentações lá que o carro era meu, e mais o contrato. Demorou 4 meses pro carro sair, porque foi bem no período de recesso. Eu vou ver se eu consigo a foto para mostrar para vocês aqui, ó, no dia que eu fui lá no depósito para buscar o carro quando liberaram. E isso foi graças ao contrato. Se você inventar de querer fazer esse empreendimento alugando de boca, sem contrato, o risco que você tem de tomar um prejuízo é muito grande. E se você quer iniciar esse empreendimento e você não tem nenhum modelo de contrato, eu disponibilizo para você pelo meu WhatsApp. Você entra em contato comigo, certo? E eu vendo o modelo por R$ 99,90. Ah, Taylor, mas tu tá me cobrando, não sei o que isso não pode e tal. Então, eu paguei o preço para montar esse contratinho dessa forma, né? E esse contrato, ele me salvou de não perder o meu carro, porque eu ia perder o meu carro se eu não tivesse um contrato para provar que foi uma locação, entendeu? Então, eu acredito que é algo que é muito importante, que agrega muito valor nesse tipo de empreendimento, certo? Então, acho que é muito justo, sim, eu tá pedindo esse valor aí de R$ 99,90. Eu tenho certeza que se você for ver com algum advogado ou em algum outro lugar, você vai pagar mais caro do que isso. E vai ser talvez por uma pessoa que não tenha vivência desse empreendimento de locação de veículos, certo? Aí você vai me perguntar assim, tá, Taylor, então, mas e o contrato? O cara foi preso do teu carro e ele não te pagou nada por tudo que aconteceu, tu não botou ele na justiça. Então, eu acho que assim, ó, a gente tem que ser estrategista. Nesse momento, eu pensei, bom, como vocês sabem, se vocês verem aí nos vídeos do canal, eu tinha uma loja de roupa, certo? E eu fechei essa loja de roupa. O que aconteceu? Eu fiquei com dívidas dessa loja. Eu já tava com dívidas da loja. Foi um empreendimento que eu tentei, né? Que que eu abri a loja e não deu certo. Então eu fiquei com dívidas, certo? Quando eu entrei com um pedido para tirar o carro, eu já tive que pagar honorários para essa advogada, certo? E isso, quando eu fiz isso, eu esperei ainda um mês na esperança que eles fossem liberar o carro, por exemplo, porque a advogada não estava liberando o carro porque alegou que precisava para fazer investigação. Então eu esperei um mês para ver se iriam investigar e nada. Então aí eu vi, não, peraí, eles não vão liberar. E aí eu paguei um advogado, paguei um honorário. Então já estava com o custo, eu estava com o custo das despesas da loja que não deu certo, né? Mais as minhas contas pessoais. Tava me adaptando agora, trabalhando
tentando, né, minha fonte de renda que é que eu trabalhava como sacoleiro, né? Tava trabalhando como sacoleiro e também trabalhando um pouco de Uber. Aí aconteceu tudo isso daí. O que que aconteceu? Como eu tava com muita conta, e se eu fosse para botar esse rapaz, se eu fosse botar esse rapaz na justiça, digamos assim, certo? Ele iria, eu iria ter um custo com honorário, né? Um custo de valores que no momento eu não teria condições de pagar. Então, quando saiu o carro para mim, já estava ótimo, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam, só para vocês não pensarem assim, ah, mas não, o contrato não serve de nada, porque você não... Não, eu poderia ter colocado ele na justiça, assim, a advogada mesmo, né, falou, poderia ter pedido sim, mas eu quis pegar mais aquilo ali como aprendizado e o mais importante, que era o carro, eu já tinha conseguido retirar, e eu deixei ele e deixei que a justiça de Deus julgue ele, entende? A justiça da vida, né? A lei do retorno, que a gente planta, a gente colhe. E bola pra frente, mas também ficou aprendizado. Quando eu passei por essa situação, logo depois eu já tinha alugado o Mobi, eu passei por uma situação muito complicada também, que eu aluguei o Mobi para um rapaz, mas quem entrou em contato comigo foi a esposa dele. Foi a esposa dele, ali pelo Marketplace do Facebook, certo? E a gente se fechamos ali nos nossos acertos e tal, enfim. E esse Mobi eu também tinha comprado na concessionária da Fiat. Levei lá para ele, né? Ele me deu, eu também comprei somente o calção, não comprei o aluguel antecipado. O que que começou a acontecer? Começou a acontecer que ele começou a tomar multa, certo? Começou a tomar multa. Essa questão das multas também, eu não tinha feito ajuste no contrato, então aí eu também começou a acumular muita multa, até que a primeira coisa aconteceu. Uma moto bateu atrás dele. Como o dano foi de leve, daí o que que eu fiz? Pensei na minha cabeça, deixa para descontar do calção. Aí foi, o calção começou a ser diluído por causa daquele dano. Aí daqui um pouco ele começou a tomar mais multa, já tinha tomado, pagava uma multa, tomava duas. Aí daqui um pouco, o que que aconteceu? Ele bateu num dog alemão. Mandou uma mensagem, tinha batido num dog, atropelado um dog alemão, porém a dona do cachorro, né, uma mulher né, enfim, ela pagou o conserto do carro. Aí o que que aconteceu? Certo dia, eu estava bem tranquila aqui na minha casa, tomando um café, quando vejo uma mensagem no WhatsApp da esposa dele, que é ela que negociou o carro comigo, dizendo que o carro estava todo quebrado. O que que aconteceu? Eu cheguei lá, ela tinha... O carro estava quebrado, os dois para-brisa, os dois retrovisores, o retrovisor do para-brisa e o retrovisor da lateral do carro. Aí ele me falou que a esposa dele tinha discutido com ele e tal, enfim, dela pegou e fez isso. Qual que é o intuito da pessoa? Era fazer intriga pra gente chegar lá e brigar. Só tô contando pra vocês, só pra vocês terem ideia do quão importante é estar fazendo uma boa seleção, sabe? Eu não quero generalizar, mas a maioria da rapaziada nova, eles são imaturos. Eles são imaturos e não convém você que está empreendendo nesse segmento fazer esse tipo de sociedade, porque querendo ou não você está fazendo uma sociedade para a pessoa, quando você aluga o veículo para ela, você está fazendo uma parceria, você está fazendo uma sociedade. Então, o conselho que eu dou é não se associe com rapaziada mais nova, entende? Assim, ó, eu tenho 35 anos de idade, tá? Até pra rapaziada da minha idade, eu evito de me associar, entende? E isso daí você pode observar através das atitudes. Eu não quero generalizar, eu sei que tem alguns que têm juízo sim, mas até aqui nos comentários dos vídeos, geralmente quando alguém comenta alguma besteira, alguma coisa que não tem nada a ver, pode ter certeza que não é uma pessoa que tem uma cabeça centrada, né? Que tá comentando uma coisa que não agrega valor em nada, tá com um pouco uma coisa ali, uma besteira, enfim, né?
Então, essa questão da seleção do público, isso aí é muito importante. Isso é muito importante, né? Que nem questão de responsabilidade, sabe? Responsabilidade. A pessoa que já tem uma cabeça centrada, ela é responsável, né? E aí, claro, com certeza, né? Nisso também mais um contratinho bem alinhado, bem ajustado, né? Aí você tá no caminho certo para você ter muitos lucros nesse empreendimento, certo? Então, infelizmente eu tive que aprender aí na dor, certo? Com essas 2, 3 experiências aí que eu tive ruim, né? Ah, mas aí serviu de aprendizado também, né? E eu tô aqui compartilhando com vocês. Daqui um pouco, um ou outro que tá vendo isso daqui não vai levar fé e vai pagar para ver. Vai pagar para ver e pode ter certeza que vai ver. Pode ter certeza que vai ver. Não é questão de preconceito, é questão de probabilidade. Probabilidade, entende? Então a gente tem que ser estrategista e procurar se preservar o máximo possível, certo? Dê preferência para pessoas da sua cidade quando você for alugar. Eu aconselho pessoas da sua cidade, mulher, senhores, né? Senhores ali de mais idade, geralmente quem é da igreja, quem é evangélico, entende? São pessoas sim mais centradas, são pessoas mais responsáveis, mais maduras. Não tô dizendo que isso daí é uma garantia, que, né, que não pode acontecer alguma coisa, né, fora dos planos. Por isso mesmo o contrato. Por isso mesmo o contrato. Mais uma vez eu digo, contrato é de suma importância. Quer adquirir? Me chama no WhatsApp, link no primeiro comentário fixado, ok? Então, nesse empreendimento, você inicia com uns 2 carros, aí vai indo, daqui um pouco você consegue comprar 3, você consegue comprar 4, consegue comprar mais um, fica com 4, com 5. Você vai montando a sua frotinha aos poucos, entendeu? E o bacana é que o negócio ele vai rodando no automático. E conforme for tomando proporção, você vai formalizando o seu negócio. E nada impede de você trabalhar em uma outra área. Ah, daqui a pouco você é CLT, não impede de você trabalhar como CLT. Você trabalha como motorista de aplicativo, assim como eu, não impede também. É até melhor ainda, porque o motorista de aplicativo, se tiver que ir no cartório, você não vai ser descontado, né? Porque você não bate cartão, entendeu? Então, é mais uma fonte de renda. Você não precisa... Por exemplo, esses tempos um rapaz, eu tava num aplicativo, né, fazendo uma corrida, e o cara, e eu acho que eu tava com 4 carros alugados. Tava com 4 carros, não tava com 50. Aí eu falei pra ele, né, da situação dos carros, e ele falou, bah, tu vê, né, tu aí tem 4 carros alugados e ainda faz corrida ainda de motorista de aplicativo. Com certeza, porque se eu quero crescer, eu não posso ser acomodado. Se você quer crescer, você não pode ser acomodado. Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, entende? Você tem que buscar conhecimento, você tem que ser humilde para aprender, ter atitude para botar em prática, para correr riscos calculados, mas tem que ter atitude. Eu, por exemplo, aqui, ó, buscando conhecimento, tô lendo esse livro aqui, ainda tô na metade dele, ó. Super indico, super indico. Até tem outros aqui, tem outros livros ali que eu já li também, né? Porque a gente precisa ter esse hábito de buscar conhecimento que vão nos conduzir para alcançar os objetivos que a gente quer alcançar. E quando a gente alcança esses objetivos, não só nos beneficia, quanto beneficia todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando você está bem, as pessoas que estiverem ao seu redor vão estar bem. Quando você não está bem, as pessoas que estiverem ao seu redor
também vão ser influenciadas. Respinga, entende o que eu quero dizer? Então, acredito que por hora o que eu me lembre para comentar nesse vídeo é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu faço uma parte 4, certo? Tá pontuando mais detalhes para você tá fazendo o seu negócio mais amarradinho possível. Eu espero que esteja agregando nesse vídeo. E eu sou apenas um cara comum querendo subir na vida. Fiquem bem.